Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, tava sumida daqui do canal e apareci de visual novo, né? Mas eu tô muito feliz e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi muitas mensagens lá no meu Instagram, porque como eu moro em outro país, tava muita gente falando sobre coronavírus, como é que tá a situação, o que é que eu estou fazendo, como é que tá as coisas, e eu vim através desse vídeo explicar um pouco melhor pra vocês, porque lá no Instagram é meio que limitado, né? Então eu não quero ficar falando, repetindo isso todos os dias, mas eu vou sempre estar lá atualizando vocês. Então, para vocês que não me seguem lá no Instagram, vão lá me seguir. Eu vou deixar aqui no bloco de informações. E aí eu vou explicar um pouquinho como é que está a situação aqui. E para vocês que não me conhecem, eu moro aqui na Califórnia, em Los Angeles. E eu vou falar um pouco mais da situação, como é que está aqui, como a gente está fazendo, como foi no início, né, dessa situação toda. Então, como eu já expliquei lá no Instagram, quando começou essa situação toda, foi tudo muito rápido, né? Então, tipo, eles falaram, ah, tá coronavírus e tal. E questão de 4, 5 dias a cidade já estava em situação de emergência e que era não sei quantos casos e tal. Então foi tudo muito rápido, sabe? Não deu meio que pra digerir as coisas assim. E aí, os mercados estavam abertos, estava tudo aberto, né? E eu me lembro que eu tinha ido no mercado em uma quinta-feira e tava normal, tipo, eu consegui fazer compra, eu comprei realmente durante as coisas que eu compro cada semana, porque eu vou no mercado toda semana e eu vou comprando pra semana, né? E eu me lembro que eu fui na quinta-feira, comprei muita coisa assim, mas era só pra uma semana, não era tipo pra um mês, sabe? E aí, na quinta-feira eu fui. Quando chegou na sexta-feira, eles já estavam falando que não tinha papel higiênico, que não tinha arroz, que não tinha as coisas mais principais, né? Comida enlatada e tal. Já não tinha mais. E na quinta-feira, quando eu fui, tava tipo tudo intacto, entende? E na sexta-feira já não tinha mais nada. Isso foi o que eu escutei na televisão. Quando chegou no sábado que eu fui no mercado, que eu voltei no mercado, gente, estava irreconhecível, não tinha mais nada. As comidas enlatadas já não tinha. Não tinha tipo arroz, macarrão, feijão, não tinha mais nada. Até leite, eu fiquei tipo sem entender, porque o leite em litro, o tanto que as pessoas iam colocar o leite líquido e ia ficar ruim, entendeu? E apodrecer, porque, tipo assim, muita gente pegou muita coisa e eu fiquei sem entender nada. E eu tava assim, gente, eu comprei por uma semana e o povo tá comprando durante um mês, pra um mês, comida pra um mês, 2 meses e tal. E eu, tipo, pra uma semana, eu tava de boa, eu tava na paz, né? Eu falei assim, acredito que daqui a 4, 5 dias as coisas vão acalmar e eu vou poder comprar a minha comida, né? Pô, as duas primeiras semanas, é, assim, não tinha mais comida enlatada, por exemplo. As carnes que ficam em pacote já não tinha. A carniceria, né, que pega a carne fresca, tava aberta, mas só que, tipo assim, você tinha que ir de manhã cedo para comprar a comida. Tinha alguns mercados que realmente tinham ainda o papel higiênico, essas coisas que as pessoas estavam comprando em excesso, tinha, mas eles começaram a colocar quanto que as pessoas iam colocar, né? Pegar durante aquela compra, que eu acho que no máximo só podia dois, tinha mercados que só deixavam comprar um de cada para deixar para outras pessoas. Então os mercados começaram a ver que eles não estavam conseguindo repor muito, porque as pessoas, tipo, eles iam repondo no mesmo dia. E quando chegava no outro dia de manhã, todo mundo pegava, tipo, 3, 4. Quando chegava meio-dia, já não tinha mais nada. Então, foi isso que ficou acontecendo durante 1 ou 2 meses. E aí, durante esse 1 e 2 meses, eu comecei a comprar durante a semana, porque eu ainda estava achando comida, sabe? E eu acho que durante uma semana era suficiente para eu não acabava comprando em exceção, usando de outras pessoas, né? Mas eu tava conseguindo manter a minha casa. Assim, biscoito tinha ainda, tipo, no mercado tinha bastante biscoito, salgadinho, coisa para as crianças tinham ainda, sabe?
Aí depois eu precisei de fralda. Quando chegou lá na farmácia não tinha fralda, não tinha lenço umedecido, porque as pessoas estavam comprando lenço umedecido e limpando a mão, porque tem álcool, né? Então começou a acontecer esse tipo de coisa, né? De certa forma eu tava tranquila, porque eu tava conseguindo manter as coisas, mas ao mesmo tempo eu tava desesperada, porque eu não sabia a que ponto as pessoas iam chegar, entendeu? Em um dia eu encontrava algumas coisas, no outro dia já não tinha mais nada. Então tava essa situação assim durante 2 meses, né? Como eu falei, foi tudo muito rápido, não dava para digerir as coisas, porque primeiro começou essa confusão do mercado, aí daqui a pouco tinha gente que ficava passando informações que não eram verdadeiras, né? Postando na internet, falando que eles iam fechar. Minha cunhada me ligou dizendo que uma amiga dela que trabalhava no governo falou que parece que eles iam fechar os mercados durante uma semana. E nisso, eles fecharam tudo, as lojas de roupa, mercado, a única coisa que estava aberta era mercado, farmácia e, tipo, coisas necessárias mesmo, mas só que o resto das coisas estava tudo fechado, gente, tudo fechado. E aí, muita gente ficou desempregada, e aí começou aquele desespero, porque aqui tem eu acho que provavelmente deve ter no Brasil também, que é o que tá tendo agora com Bolsa Família, né? Pessoas que têm um Bolsa Família está recebendo um valor a mais por mês ou está tirando um valor por mês. Aqui tem praticamente a mesma coisa, né? Eles têm um cartão que ajuda em relação a dinheiro e a comida, né? Que se chama EBT Cash e EBT Food Stamps. O EBT Food Stamps, eles depositam, se você ganha menos do valor e tem uma quantidade de pessoas na sua família, você recebe um valor em comida e um valor em dinheiro. Tem isso, né? Então o governo viu, né, que tava muita gente aplicando por segundo desemprego e começou a colocar dinheiro extra nesses cartões para as pessoas, né? Porque para quem pega esse tipo de, de benefício é meio que não tem uma renda suficiente para manter a sua família. Então o governo duplicou, porque provavelmente aquela pessoa estaria desempregada, né? Então foi meio que na sorte. Eles não pediram para você aplicar em um site para poder pegar um dinheiro a mais, não. Eles colocaram automaticamente no sistema. Todas essas informações eles estavam passando dia, cada hora, cada minuto na televisão. Então, muita gente, muitos americanos estão informados disso tudo, né? E aí que começou, porque o que daria o segundo desemprego, no caso, começou a aumentar. E aí foi para 1 milhão, e aí foi para 2 milhões, e tipo assim, em questão de 4, 5 dias, 5 milhões, entendeu? De americanos aplicando para o segundo desemprego para receber esse valor. Eles não estão conseguindo, eles não estavam, né? Não sei agora, mas eles não estavam conseguindo enviar os cheques para as pessoas, porque era muita gente aplicando. Às vezes a pessoa que aplicou recebia o primeiro cheque, mas não recebia o segundo, e aí começou aquela confusão toda, né? Porque esse coronavírus veio para estragar a vida de muita gente, infelizmente. Por exemplo, quando eu precisava ir no mercado, o Sam ia para mim, eu fazia uma lista, ele ia, porque ele que estava trabalhando ainda, sabe? Tudo bem que ele estava expondo a gente de alguma maneira, mas no trabalho dele, por exemplo, sempre tinha uma pessoa lá limpando, passando álcool em gel todo o tempo, e isso ajudava bastante. Mas assim, já que ele era o único que saía de casa, eu falava, você que vai no mercado e tal. Sofria, viu, gente? Porque assim, ó, até o sabor de refrigerante, me ligava para perguntar. Me perguntava qual era a diferença do preço, o porquê a diferença, qual era o melhor produto e tal. Então, assim, né, tem os prós e os contras, né? Mas assim, como ele estava exposto, era o meu pensamento, né? Como ele estava exposto já, porque eu tinha que me expor com as crianças, apesar que ele vinha para casa, né? Usava o sapato, as roupas e tal. Mas assim, era uma maneira melhor de evitar, né? A esposa
do primo de Sammy, ela é enfermeira e ela trabalha no hospital, então ela falava, né, que é, gera um pouco que uma polêmica, porque muita gente fala que a máscara não ajuda, né, as luvas não ajudam, porque assim, a gente às vezes usa a máscara e eu vejo que no mercado muita gente fica tocando a máscara, tipo, é, né, tocando na máscara para agitar a máscara. Isso, tipo, se você tiver com o vírus nas suas mãos e você toca a máscara, vai pro seu nariz, vai pro seu rosto, e você nem tá tendo ciência de nada. Então, muita gente tá fazendo isso. Teve alguns mercados aqui que para entrar você precisava passar o álcool na mão, tinha uma pessoa lá, passava o álcool na sua mão, você passava e só podia entrar dentro do mercado com aquelas luvas de plástico que eles mesmos davam. Mas é, eu acho, eu acho e tenho quase certeza que era algo bom, né, para o mercado seguro. Mas quando chegava do lado de fora, nas garagens, estava todas as luvas no chão, o povo jogando no chão. E tipo assim, o que é que adianta você se proteger dentro do mercado, jogar o vírus no chão a garagem ali, né, do chão, expondo outras pessoas a pegar o vírus, porque dura muito mais tempo no seu sapato. Mas, fazendo mais um resumo do que está acontecendo agora, né? É que a situação realmente está ficando melhor depois de quase 3 meses nessa situação toda. A situação já está ficando melhor, já tem mais gente saindo, né? O governador abriu algumas lojas, né? Porque foi Dia das Mães, então ele abriu a floricultura, algumas lojas de roupa, eles reabriram. É, Tá assim, né? Aquela situação, todo mundo ainda com medo, mas algumas coisas estão abrindo porque os casos diminuíram. Eu acho que ele meio que sentiu para reabrir as coisas porque a situação estava meio que crítica, né? Muita gente sem trabalhar, sem receber, com essa coisa toda que o governo tinha que pagar não sei quantos milhões de pessoas cada cheque durante cada semana. Então acho que a situação meio que foi apertada, então ele se sentiu meio que pressionado de reabrir as coisas. Muita gente estava fazendo protesto nas ruas para reabrir as coisas, que ele não aguentava mais, e falando que o cheque não era suficiente. E muita gente falava que pelo menos as praias tinham que estar abertas, né? Porque tem tanta gente com depressão e ainda ficar em casa é pior, enfim. Mas foi mais ou menos essa situação que ficou aqui em Los Angeles, né? Eu estou em Los Angeles, não estou em São Francisco, não estou em San Diego, eu estou em Los Angeles. Então foi mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. E daí, quando começou essa confusão toda, essas histórias de coronavírus, os casos, né? Que começou a aumentar os casos aqui. O governador, gente, foi tudo muito rápido. Eu tô falando pra vocês, tipo, eu acho que foi em uma terça-feira, quando eles começaram a ideia de fecharem as escolas. Quando chegou na sexta-feira, eles já tinham fechado as escolas, eles mandaram um recado dizendo que seria a última semana. Na sexta-feira mesmo, eles mandaram uma carta com os pais dizendo que na segunda-feira já não ia ter aula, que ia fechar as escolas durante um mês, né? Esse já foi o recado que eles tinham dado pra gente e já tinham explicado mais ou menos como é que eles iam fazer em relação ao dever de casa, a situação das crianças, a situação de pessoas, né, que são moradores de ruas, mas que os filhos vão para a escola, em relação ao lanche, né, a comida que eles recebem na escola de graça. E aí o que foi que eles fizeram? Eles simplesmente na segunda-feira, isso foi na sexta-feira, na segunda-feira eles já tinham liberado, eles abriram todas as escolas, mas eram de 9 até meio-dia para você pegar toda a comida que eles dão durante o dia nas escolas, você poderia ir nessa escola e pegar os lanches. Eu não fui, mas minha vizinha, ela foi e ela pegava leite, ela pegava chocolate, né? Tipo Nescau. Ela pegava frutas, sanduíche. Às vezes eles davam, tinha as escolas que davam a comida mesmo, né? Tipo frango grelhado ou chicken, como é que fala? Chicken wings, né? Essas coisas assim. Tudo eles estavam dando nas escolas durante 5 dias, né? De segunda a sexta, de 9 a 12. Então, para vocês entenderem, foi tudo muito rápido, mas o problema estava sendo solucionado para algumas pessoas, né? É,
Mas o motivo que eu não fui pegar comida foi porque foi tudo tão rápido. Sammy trabalha de 5 horas da manhã até 3 horas da tarde, então, tipo, eu ficava sem o carro e eu não queria ir andando, expondo as crianças para ir. E só poderiam pegar comida nas escolas as pessoas que tivessem crianças e as crianças teriam que estar junto, no caso, dentro do carro, né? No caso, eu poderia pegar pra Arthur, né? Porque ele estuda, e pra Zoe. Mas só que por esse motivo eu não fui pegar. Ah, Gabi, e como ficou a situação de ensinar, né, pra Arthur e tudo mais? Como é que ficou essa história? Então, na primeira semana, o Arthur não teve nada de dever nem nada, porque a professora não me enviou nada, né? Mas quando chegou na primeira semana que eles ficaram sem aula, ela enviou um e-mail com todos os pais pedindo para fazer um download, né, de um aplicativo. E nesse aplicativo ela conversaria com os pais, né? Ela tiraria dúvidas sobre os deveres e tudo mais. E daí o município, né? Não o município, mas as pessoas organizadas pelas escolas, que eu esqueci o nome agora, estavam enviando os pacotes de dever pelo correio. Então, a gente recebia tudo, cada semana a gente estava recebendo pelo correio. No total, recebemos 3 pacotes, e eles me deram, na segunda semana, eles ligaram e falou se eu tinha um tablet, um computador, alguma coisa assim do tipo, e eu falei que sim. Mas eles falaram que é porque teria que ter internet dentro de casa e eles iam dar o tablet da escola, né? Antes de dar esse tablet, você teria que estar responsável pelo tablet, que se você fizesse algum defeito ou quebrasse o tablet, você teria que pagar. No caso, é um iPad, né? Da Apple. Então, foi esse o tablet que eles deram para todas as crianças dessa escola. E outra coisa bem importante que eu gostei foi porque nesse tablet não tem YouTube, não tem outros aplicativos para distrair as crianças. Então, tudo que precisa entrar lá nos aplicativos precisa ter um username e um password. Então, todos os aplicativos para poder entrar precisava disso e eles me deram tudo, né? Então a criança não tem acesso, a não ser os aplicativos que eles usam na escola, que eles têm o próprio ID deles, né? O número que eles precisam memorizar na mente, no caso, e a própria senha que eles precisam memorizar também. Então, isso eu achei bem interessante, eu achei bem importante, né? E daí o que acontece, eles meio que dão uma ideia no papel, a professora dá uma ideia de quantos minutos e em qual aplicativo a criança precisa estudar todos os dias. No caso, no total seria 4 horas, eles diminuíram essa hora, né? Porque na escola eles têm educação física, eles têm outras atividades além de ficar dentro da sala de aula estudando. Então, o que a professora fez? Eles fizeram uma tabela, né, do que eles faziam na escola e do que a gente poderia fazer dentro de casa com as crianças nesse mesmo ritmo que eles faziam na escola. Aí o que eu estou fazendo mais ou menos é fazer mais ou menos como a professora fazia na escola. Tem dias que eu consigo, mas tem dias que é quase impossível, porque assim, a professora ensinava para ele, ela tinha uma maneira de ensinar, né? Eu tenho Zoe, ela é pequena, então, tipo, às vezes Arthur tem que pintar alguma coisa e ela tá lá querendo pegar o lápis de cor e tudo mais. Então fica um pouquinho mais difícil, né? Aí daqui a pouco ela começa a chorar porque quer pegar o dever dele, não quer pintar em outro papel, quer pintar, sabe? Então, tipo assim, é mais difícil, é mais trabalhoso. Tem dia que eu consigo, tem dia que é quase impossível, sabe? Mas por outro lado, eu amo ficar ali com o Arthur, né? Esperando ele ver, porque assim, ó, quando ele fazia o dever só aqui em casa, eu não tinha ideia, né? Eu assim não tinha ideia do que ele estava aprendendo. Eu sabia o que ele estava aprendendo, mas é diferente, né? Hoje, quando eu vejo ele lá no tablet fazendo as coisas que realmente deveria fazer, eu falo, nossa, ele é muito esperto. Ele sabe mais coisas do que eu imaginei, sabe? Coisa que eu pensava, ó, ele não vai saber isso agora, só talvez no próximo ano e tal. E hoje ele sabe. Então,
por um lado, você meio que ficar surpreso. Jesus Cristo, meu filho sabe tudo isso, né? Então, foi esse baque que eu meio que recebi, assim, né? Que às vezes eu pensava que ele não sabia fazer isso, que ele não sabia fazer aquilo e tal. E eu acabava, às vezes, entregando a resposta para ele, querendo ou não. Mas hoje eu vejo o que foi importante, né? Que eu sei que meu filho é capaz de fazer aquilo sozinho. Por exemplo, nesse aplicativo também a professora explica todo o dever que você precisa fazer todos os dias. Aí, por exemplo, se você tiver dúvida de alguma coisa, você pergunta a ela no aplicativo. Gente, ela é muito maravilhosa, ela responde na mesma hora. Se você tiver dúvida, por exemplo, eu tava falando pra ela uma vez, né? A dúvida que eu tinha de como é que fazia esse dever, ela me respondeu na mesma hora. Ela falou assim: tem como você me enviar uma foto quando você nem o que, é que você tá falando? Sabe? Então, tipo assim, você meio que cria uma intimidade com a professora dele, você conhece ela melhor, né? Por exemplo, no Dia das Mães mesmo, ela tirou o dia dela para enviar mensagem para outras mães que estavam lá no aplicativo desejando feliz Dia das Mães. Então, assim, esse coronavírus veio estragando a vida de muita gente, matando tantas pessoas, né? Deixando muitas pessoas desempregadas, fazendo tantas coisas negativas, mas muita gente tá esquecendo das coisas positivas. Por exemplo, eu não sabia que meu filho sabia tanta coisa, sabe? E hoje eu vejo que ele tem capacidade para aprender outras coisas, que ele é inteligente sim, sabe? Você ficar mais próximo do seu filho. Claro, eu tô tentando, é mais difícil, né? Como eu falei, mas assim, eu tento fazer atividade com eles dois juntos, sabe? Muita coisa que eu falei, meu Jesus Cristo, não sei se eu vou dar conta, e eu, tipo, tô dando conta, tô me aproximando mais, né? Até Sammy mesmo, porque Sammy chegava do trabalho já acabado, né? Já ficava meio doido, mas hoje ele entende que, tipo assim, os meninos estão aqui, os meninos estão vivos, ninguém tá exposto a esse coronavírus, né? A gente aqui não tem sintoma e tal. Então, tipo assim, por outro lado, é, tem pontos positivos. Então, esse vídeo foi mais ou menos para explicar para vocês como é que tá a situação aqui em Los Angeles. As coisas estão reabrindo, né? Então tá quase voltando tudo ao normal. Eu espero que sim, eu espero que os casos continuem diminuindo, né? Porque agora, como ele abriu a boca falando que iam reabrir algumas coisas, muita gente tá saindo de novo. Então, meio que dá aquele medo, né, dos casos começarem a aumentar. Mas eu espero que a gente tenha consciência, né, do que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, com quem a gente está andando. E é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, tira a dúvida de vocês lá comigo, que eu sempre tô respondendo vocês pelo direct. E é mais ou menos isso. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clique em gostei. Não se esquece de se inscrever no canal e me acompanhar lá no Instagram. E era mais ou menos isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E tchau!